Tirei o amarelo e coloquei o preto. Luto por mais uma derrota, mais uma eliminação do futebol brasileiro numa Copa do Mundo. Agora vai inteirar 28 anos do Brasil sem ser campeão mundial. Talvez, acredito que esse aí é o maior jejum da história do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que parece que se aniquila quando joga com os europeus. Futebol brasileiro que parece que treme quando jogam com o futebol europeu. Mais uma derrota do Brasil para Noruega, o Brasil que nunca venceu a Noruega. Nunca venceu a Noruega. 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. É muita coisa para o futebol brasileiro. Mas fazer o quê? Às vezes você erra de um lado, você erra do outro e sempre está errando. A gente agora fica bravo. Ah, porque o rapaz perdeu o pênalti. Ah, porque devia bater. É claro que a gente sabe que quando você tem a estrela do time, é ele que tem que pôr a bola debaixo do braço e falar: quem vai bater sou eu. É eu que vou bater. E no meu caso, eu acredito que poderia ter sido outro jogador. Mas é claro que depois de tudo acontecido, é muito mais fácil você falar aqui. Porque se de repente o Bruno Guimarães tivesse feito aquele gol, porque bateu muito mal e mostrou todo o canto para o goleiro aonde ia bater, aí você fala assim: poxa, por que não bateu o outro? Mas eu só quero dizer aqui, por que o Ancelotti hoje não entrou com o Neymar em campo? Por que o Ancelotti hoje não entrou com o Neymar escalado para começar o jogo? É o jogador, é o craque do time. É esse que é o desequilíbrio do time, que de repente naquele pênalti ele teria batido, teria feito como o gol que ele fez no final do jogo de pênalti, que o goleiro nem para a bola foi, ficou em pé porque não conseguiu nem pular na bola. Talvez se o Neymar tivesse em campo, era 1-0 para o Brasil. O Brasil poderia ter saído na frente, de repente complicado para a Noruega e as coisas ficavam mais fáceis. Mas por incrível que pareça, você vê o seu craque, o craque do time, aquele que desequilibra o jogo, fazendo de tudo, das tripas ao coração, para poder se recuperar para disputar uma Copa do Mundo. E no momento que ele está já bem, podendo entrar em campo e ajudar a seleção brasileira, ele teve que ficar no banco de reserva, nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, na, torcendo para o futebol brasileiro fora de campo. E aí, meu amigo, aí as coisas ficam um pouco diferentes. Aí as coisas ficam diferentes. Que momento difícil vive o futebol brasileiro em Copas do Mundo? É claro que eu acredito que essa Copa do Mundo é a despedida do Neymar. Talvez a Copa do Mundo vai ajudar o Neymar ele continuar no Santos e ajudar muito o Santos aí para o final da temporada. Porque, afinal de contas, ele estava só treinando e se preparando enquanto estava correndo a Copa do Mundo. Então quer dizer que de repente ele pode chegar no Santos inteiro e ajudar muito o Santos. Isso é, se não vier nenhuma proposta de fora e ele aceitar e jogar fora do Brasil outra vez. Mas a verdade é uma só: futebol brasileiro tem que criar e ter aula com os europeus, contra esses times lá de fora, para saber como disputar uma Copa do Mundo outra vez. Porque os torcedores brasileiros já não aguenta mais, principalmente os erros quando o Brasil está disputando Copa do Mundo. Alguns erros de jogadores. Lembra que eu falo aqui? Etiquetinhas, jogadores etiquetinhas que vão disputar a Copa do Mundo para o Brasil, jogadores que talvez estariam aqui jogando no futebol brasileiro, e eu tenho dúvidas se conseguiria ser titular de alguns times aqui no futebol brasileiro. Mas lá fora é assim, é sempre etiquetinha. Esse serve, esse não joga mais no Brasil, joga aqui na Europa, então ele serve para a seleção brasileira. E aí a gente vê isso aí que vimos hoje. A gente vê essas coisas ridículas que vimos hoje no futebol brasileiro. Jogadores na frente do gol que não têm a capacidade de tirar a bola de um goleiro para poder fazer o gol. Por isso que eu digo, chuta em cima do goleiro, grande defesa do goleiro. Tira demais, como foi o caso do Hendrick, que é um garoto ainda, um menino ainda, acredito que ainda vai ter mais oportunidades na seleção, mas você não pode perder um gol como o Hendrick perdeu no momento tão importante do jogo e o Hendrick jogar aquela bola para fora. Não pode. Você tem que ter a calma e fazer o gol. A cobrança do pênalti.
Já dava para ver que o Bruno Guimarães parece que estava já meio que soprando forte. Aí é duro, aí é difícil. Parece que está sendo. Será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Às vezes, erros que poderia ser evitado para disputar uma Copa do Mundo. Mas, infelizmente, o Brasil perde mais uma eliminação numa Copa do Mundo. Talvez dolorida, não sei, porque será que o Brasil chegaria mesmo numa final? Será que essa seleção brasileira consegue bater uma Argentina hoje? Será que essa seleção brasileira consegue passar por uma França hoje? Será que essa seleção brasileira consegue vencer um México hoje? Eu tenho minhas dúvidas. Até mesmo Estados Unidos, eu tenho minhas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Eu já vi essas seleções jogando e eu tenho dúvida se esse futebol merreca que o Brasil vem jogando em Copas do Mundo tem condições de eliminar essas seleções neste momento que atravessa o futebol brasileiro. É claro que depois que tudo acontece, que derramou o balde, que caiu tudo no chão, é mais fácil da gente falar. Mas a gente já tinha aquela desconfiança. Vamos torcer, somos brasileiros, vamos torcer, vamos sim, Brasil, vamos, Brasil. Mas é duro, é difícil. Você não pode hoje, por exemplo, depois do jogo, eu estava vendo o rapaz lá na televisão falando que o Brasil não foi tudo isso. Não, o Brasil fez um jogo até igual com a Noruega. Só que a Noruega teve mais domínio de bola, a Noruega teve mais domínio do jogo. Mas as chances, se você pegar, é pau a pau Brasil e Noruega. A única coisa é que a Noruega fez dois, o Brasil fez só um. Infelizmente, os caras saíram e venceram o jogo. Mas, para mim, no meu modo de ver ali, o jogo foi um jogo igual, com mais domínio da Noruega, mas o futebol, para lá e para cá, para mim, foi igual para os dois lados. A Noruega fez, aproveitou dois, e o Brasil aproveitou só um. Infelizmente, uma derrota dolorida, ou talvez já que a gente desconfiava que ia acontecer no futebol brasileiro. Infelizmente, uma derrota talvez dolorida pelo amor que o pessoal ainda tem pela camisa da seleção brasileira. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.